Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, como sempre, um convidado especial para falar de assuntos interessantes. E hoje eu me sinto privilegiado, porque eu vou falar com uma pessoa que também foi um incentivador, né, da minha carreira, da minha formação. E você que gosta de educação, e você que também gosta de política, e acredita que política é uma ferramenta de transformação social, de ajudar o próximo, vocês vão gostar do bate-papo de hoje, porque hoje eu recebo aqui Cícero Gomes. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde. Prazer te receber aqui. O prazer é meu, né? E hoje a gente vai bater papo um pouco sobre tudo, né? Conversar. Aqui é livre. É livre. Tudo vale. Tudo vale. Eu gosto dessa liberdade. É. E é uma liberdade que a gente sempre teve, assim, de conversar É, com o Cícero sobre qualquer assunto. Exatamente aí. Ô, Cícero, me fala o seguinte, para começar esse nosso bate-papo falando de história de vida. Você tem uma carreira, uma história aqui em Ribeirão Preto como professor, uma carreira e uma história na política, mas você não é daqui, você veio um pouquinho de longe. De onde você veio? Eu vim do Agreste de Pernambuco. O Agreste é uma região intermediária entre o sertão e a zona da mata. Quer dizer, é seco também, né? Quer dizer, mas era uma região muito pobre, muito difícil de estudar. Mas eu, desde pequeno, eu gostei sempre de estudar, de buscar informações. A cultura, para mim, é o que manda na minha vida. Primeiro Deus, né? Depois a cultura que Deus me dá o conhecimento. E chegando em Ribeirão Preto, qual foi a sua primeira experiência de trabalho, assim? Eu trabalhei numa metalúrgica. Lá na Rua São Paulo fazia parafuso. Eu entendia um pouco de torno a revólver, que é um torno que você só monta a pecinha e você vai trabalhando, fazendo as peças. E a época era, para mim, ótimo. Eu tinha o salário mínimo era de 21 mil reais, sei lá o quê, cruzeiros. Cruzeiro, Mas cruzado. só para quem era maior. Quem era menor tinha que receber 13. E eu recebia os 21, quer dizer, eu rendia bem. Mesmo sendo menor. Mesmo sendo menor, com 12 anos. Caramba, ó, naquela época podia trabalhar com 12 anos. E Cícero, como que saiu daí esse interesse pela educação e pela política? Eu, desde pequeno, eu vi convivendo no Nordeste com a criançada, eu tinha uma paixão, assim, digamos assim, de um dia ser um transformador de vidas, de pessoas, porque a gente veio ao mundo, Deus já preparou cada um de nós. Evidentemente, quem não concordar comigo, fique na sua aí, mas eu acredito muito na predestinação. Nós somos calvinistas e muito na predestinação, é predestinado. Deus te escolhe, te forma, te capacita para você ser útil na vida de outras pessoas. E entendendo que esse era o seu chamado, que era a sua vocação, na escola já surgiu esse interesse, porque além de advogado, Cícero também foi professor. Fui professor por 28 anos, eu fiz um curso de matemática de 4 anos, uma especialização em álgebra de Boole, e fiz o normal. Naquela época tinha um curso normal também, eu fiz o curso normal. Depois é que eu fiz direito a posteriori. Depois fiz uma pós-graduação em Franca na Unesp. Mas a educação foi que me abriu bem a cabeça, foi o meu estudo. Quer dizer, Deus vai dando a capacidade e você vai preenchendo os espaços que Ele te dá. E isso faz com que você cresça, você seja uma pessoa diferente na sociedade. Não seja uma pessoa raivosa, egoísta, prepotente, arrogante. Tem uma série de predicados assim que a pessoa não pode ser. E só Deus para transformar a vida dele. E, evidentemente, a parte cultural. Cícero, você me lembrou um outro convidado que a gente teve aqui recente, que é um escritor com certeza você conhece, que é o Menalton Braff. Sim. O Menalton disse o seguinte, quanto mais acesso a pessoa tem à cultura, menos ódio, menos raivosa essa pessoa vai ser, porque ela tem a humanidade, a humanização dela mais apurada. Exato. A ignorância da pessoa é que faz com que a pessoa seja rude, seja grossa. A ignorância é uma das piores coisas que o homem pode ter, o homem no sentido genérico, pode ter na sua vida. Então, a cultura, os livros trazem para você
aquilo que há de melhor, de abrir tua mente, de transformar, saber que você não é coitadinho, você é uma pessoa que pode ser útil na vida de outras pessoas. Não ser dependente da outra pessoa, não ser subalterno. Nós nascemos não para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça, é diferente. E, Cícero, entrando nesse assunto, eu acho que a gente pode navegar por uma coisa que eu sou apaixonado e eu sei que você também, que é a educação. O país, todo mundo diz que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas dá uma patinada. Você acredita que ainda o que falta para o país, para o Brasil, ser um país que tem um nível de desenvolvimento que diminua a desigualdade social, ainda é uma reviravolta na educação? A educação, na realidade, não existe no Brasil, desculpe a minha expressão. Todo político fala que vai privilegiar a educação, a saúde. Na realidade, ele não tem nenhum compromisso com a educação. Ele tem compromisso com os votos dele, de se firmar perante as pessoas. A educação é um negócio diferente. Eu tenho que ter paixão pelo ser humano. Eu tenho que ter empatia pela pessoa e oferecer condições para que todos possam ascender na vida. Infelizmente, a nossa educação é muito ruim. Nós tínhamos, no município de Ribeirão Preto, sempre foi uma educação mais destacada. Em 2015, o nosso IDEB em Ribeirão Preto era 6,1. Eu vi aí um mês atrás que está 3,3. Quer dizer, então não evoluiu, quer dizer, não teve evolução. Você precisa trabalhar numa educação onde o professor se sinta feliz, onde o servente da escola se sinta feliz, o diretor da escola tem que trabalhar num lugar agradável. Não é com exigência, não é com imposição, é com diálogo, é com conversa. Todo mundo vai gostar de você? Não. Mas você não pode trabalhar só para os seus amigos. Você tem que trabalhar para todos. Não existe exceção na educação. Educação, todos são iguais, realmente obedecendo o princípio constitucional do artigo 5º da nossa Constituição. Então, o pessoal diz que está preocupado com a educação, mas está nada. Não tem nenhuma preocupação. Os filhos dele podem estudar numa escola boa, do político e tal, mas aquele que está na periferia ou mesmo em algum lugar mais próximo do centro, que não tem condições de pagar uma escola boa, não é oferecido um ensino de qualidade para ele. Outra coisa, quer oferecer a escola o dia inteiro. Resolve? Também não. Ajuda, eu gostaria que fosse o dia inteiro, mas com conteúdo. Não pode oferecer a escola... depósito de jovens. Isso, não pode ser uma pensão, onde o menino vai lá para comer. E aqui ficou uma preocupação, não tem negócio, o moleque come na escola, já está bom. O moleque come na escola, não está bom. O bom é ele ser bem educado, o bom é exigir dele. Tem uma pesquisinha que foi feita na França, que no inverno rigoroso, os pais ficaram em casa, ficaram mais tempo em casa, mais uns 3 meses em casa, e começaram a conviver com os filhos, desenvolver mais os filhos, ler com os filhos. A diferença do grupo foi marcante. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de a gente exigir. Então, a criançada, o jovenzinho, o pequeno, mesmo na barriga da mãe, desculpa a expressão, ele já está aprendendo alguma coisa. A gente tem que ter respeito por aquele ser humano. E pensando em respeito e em nível de qualidade de educação, eu acredito que a sua experiência na sala de aula também deve te dar esse entendimento, mas não se pode ter o mesmo tipo de educação pública que a gente tem hoje do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, porque o jovem, o adolescente, não é mais o mesmo. A gente ensina na sala de aula do mesmo jeito que ensinava há 30 anos atrás. O mundo não é o mesmo, o mundo mudou muito. Hoje você está falando aqui, alguém no Japão está nos ouvindo, se quiser, evidentemente. Quer dizer, mudou o mundo. Então, eu tenho que oferecer para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, algo diferenciado, algo atualizado, mesmo dentro da cidade. Tem regiões que requer um tratamento especial, é diferente da região tal. Nós temos umas 130 escolas, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, do município. O tratamento da escola do Jardim Irajá não pode ser o mesmo do Jardim Aeroporto. É diferente. A peculiaridade é diferente. Eu tenho que ter um tratamento diferenciado com aquele. Eu dava aula no Mozinho de matemática, evidentemente, de física, e eu tinha alunos que moravam na favela à época. Como que eu ia exigir desse garoto, dessa garota, que fizesse a lição em casa se ela não tinha luz e não tinha uma mesa para escrever? Quer dizer, a escola tinha que ter essa preocupação, oferecer
um espaço na própria escola para ele fazer a lição, com orientação. Infelizmente, não há essa preocupação. Preocupação é só, o governo oferece e você aproveita do jeito que você quiser. Cícero, esse é o retrato, e não um retrato muito feliz, mas tem solução, e eu gostaria de ouvir sobre, assim, quem tem essa paixão por educação, que eu sei que você tem, não fica limitado a só fazer trabalhos e utilizar os recursos de políticas públicas que estão ali à disposição. É sempre fazendo algo mais. Eu sei que você criou alguns projetos que abriam a mente desses jovens, dava essa possibilidade deles ser uma imersão na literatura, inclusive conhecendo outras culturas. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Bom, na realidade, você não pode ficar restrito àquela formação engessada que o Estado te oferece e oferece para o jovem. Você tem que ampliar as condições, as oportunidades dele, sondar, digamos assim, o que quer aquele jovem. Que ele nasce com aptidões e, evidentemente, que eu não exploro essa aptidão. Nós fizemos um projeto em Ribeirão Preto, chamado Câmara na Escola, e eu levei aluno para Portugal, ficamos 15 dias em Portugal. Mas vocês foram lá passear? Não. Levamos 27 alunos, mais um grupo de jornalistas, que foi um total de 45 alunos. Nós visitamos a Universidade de Coimbra, visitamos Alcobaça, que é uma cidade cultural, visitamos um pintor famoso de Portugal, visitávamos a cidade, visitávamos os pontos turísticos, fomos a Santarém, onde está enterrado Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, demos uma demonstração do o que é Portugal. Mostramos para ele, depois o pessoal tinha que ler Fernando Pessoa. Ele dizia, o mar salgado. Tanto desse sal veio da lágrima de Portugal. Quantas mães perderam seus filhos? Quantas moças ficaram sem casar? Por causa que, na época, Portugal era o maior incentivador de navegantes, na época de descobrir o Brasil. Então, você tinha que conhecer Portugal. Levamos lá para conhecer Fernando Pessoa, para conhecer a Faculdade de Coimbra, a Moçama em Coimbra. É diferente. Levamos para o Chile. Condição sine qua non, condição, no mínimo, obrigatória, que seria estudar Pablo Neruda. O Pablo Neruda tem um pena e fala assim, eu quero apenas 5 coisas. Primeiro, o amor sem fim. Depois, é ver o grave inverno. Depois, o verão. Em 4º lugar, o 5º, sei lá, eu quero ver, não quero que me deixe sem que você me sigas. Por quê? Porque você tem que abrir a cabeça desse jovem para aquele poeta do Chile, abriu uma possibilidade de Gabriel Garcia Marques, conhecer escritores. Por exemplo, hoje no país não se lê Dom Quixote. É uma leitura que o cara, mas é chata. Não, mas é um livro que amplia a cabeça da pessoa. Profundo. Eu já li Dom Quixote umas 2, 3 vezes e leio sempre que necessário. Eu gosto de livro, de estar folheando o livro. Eu não sou muito adepto de ficar no computador, mas de livros eu sou. E eu estou... como nós criamos esses projetos, nós fizemos para o Estado, fizemos também para o Dom Alberto José Gonçalves, que eu não era professor lá, mas eu abri para um terceiro colegial. Levei 2, 3 vezes os alunos para Buenos Aires, tá certo? Tudo cultural, fomos no Teatro Colón, fomos assistir um tango, explicavam para ele o que era o Caminito, o que era Buenos Aires. Levamos para o Uruguai. Sim. Visitamos bons espaços culturais no Uruguai, quer dizer, demos oportunidade para essa pessoa. Talvez nunca essa pessoa tivesse a oportunidade de ir para Portugal, um país da América do Sul. E a gente estava conversando que, assim, vão 40, 45 alunos, mas se 4 destes jovens tiverem o universo e a perspectiva ampliada, já valeu a pena o projeto. Se tiver um, porque esse um é capaz de ampliar muitas outras cabeças. Se tiver um que você salve num grupo desse, essa pessoa vai ser elemento multiplicador da cultura porque ela recebeu. Ela vai entender isso. Então, ela busca transmitir para os outros e oferecer para as outras pessoas as oportunidades. Certo. E Cícero, e falando assim um pouco mais da sua trajetória, a gente falou até de onde você trabalhou, de como você se formou em Direito, fez o curso de Matemática. Onde que a política surgiu nesse caminho aí? A política acho que nasceu comigo.
não surge. Tem alguns dons que, por exemplo, você vai pegar o Luiz Gonzaga. Vai nascer outro Luiz Gonzaga? Não vai. Não. Pelé, vai nascer outro Pelé? Quer dizer, cada um, Deus já dá a capacitação para a pessoa dentro daquilo. Então, essa paixão por criança eu tinha desde pequena. Eu tinha assim, ficava olhando com vontade de fazer alguma coisa pelas crianças, principalmente. Então, quando veio a política, na minha vida, eu fui assessor do deputado Marcelino Romano Machado, que é o dono da Rádio Conquista, e eu passei a atender as pessoas. Eu atendia, ia na casa das pessoas, eu gosto de fazer visita, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de ouvir as pessoas. Por que que eu gosto? Porque quando eu ouço, eu passo a ter mais conhecimento. Tem pessoas que não gostam de ouvir, eu gosto de ouvir as pessoas, ver as fraquezas, as virtudes, a maneira como ela enxerga o mundo, e você vai, evidentemente, aprendendo também. E a política nasce daí, quer dizer, você já está com ela embutido, fazendo política. Eu fiz política no ginásio, estudei no Metodista, fiz política no ginásio, no Grêmio. Sim, o Grêmio. Fiz política na faculdade, fui presidente do diretor acadêmico por 2 anos, fui tesoureiro, quer dizer, eu sempre fiz política. Ou seja, já estava ali, desde o Grêmio da escola ali, então já estava... E você faz política todo dia. Quando você acorda em casa, você está fazendo política com a sua família. Bom dia, como vai? Quer dizer, isso já é um belo gesto para você ter um bom dia. E aí, Cícero, partindo dessa vocação, né, desse chamado, desse dom de atuar, de fazer o bem para as pessoas através da política, como que foi, e você foi assessor, né, também, como que foi a sua primeira candidatura, assim, por qual partido foi, como foi essa experiência? Eu fui candidato em 1976 pela Arena. Nós tínhamos o PMDB e a Arena. Eu pertencia à Arena Jovem. Comecei antes de ser candidato a nada, eu militava, digamos assim. Sim. O Tony, na época, também estava na Arena Jovem, era a época do forte O do Tony do Wilson Tony. Wilson Tony. Caramba! O gasparinismo era forte na década de 70, Gasparini, Nogueira pai, evidentemente. Sim. Não é o prefeito atual, é o pai dele. Foi excelente prefeito de Ribeirão Preto. Todo mundo disse. E eu fui candidato, o Marcelino foi candidato pela Arena 1 ou 2, eu tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3. Então tinha 3 candidatos a prefeito em cada partido, PMDB e Arena. Eu saí, aí os que eram candidatos comigo falaram, talvez você vai ter no nosso cargo uns 300, 400 votos, precisava no mínimo 2.000 votos para se eleger. Sim. Eu falei, tá bom demais. Tá bom, 300... Só que eu continuei trabalhando. Aí eu fui o 9º mais votado na eleição. Teve 1.943 votos. Quer dizer, mas é que vem de você mesmo. Sim. Entendeu? E foi eleito com 9º mais votado. 9º mais votado. Nessa época tinha quantos vereadores? 19. E a Câmara não era onde a Câmara é hoje? Não, na Duque de Caxias. Duque de Caxias com a Barão do Amazonas. Onde é hoje o MIS. O MIS, exatamente ali. Cara, que sensacional. E aí, ali foi o seu primeiro... E os mandatos eram de 4 anos ainda? Mandato de 4 anos. Só que eu exerci um mandato de 6, que foi uma prorrogação. Teve uma emenda do deputado Anísio de Souza, de Goiás, era a época da ditadura, e prorrogou por mais 2 anos. Então, eu fiz 6 anos. Depois eu fiz uma outra eleição com mais 6 anos, que foi a de 82. Caramba, eu não sabia dessas prorrogações de mandato. Cícero, se quiser beber água, fica à vontade. Desculpe. Não, que isso. Eu vou aproveitar que está se hidratando, vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. A gente falou de partidos, você falou dos partidos que tinham, né, que era o PSDB. Não, era Arena e MDB. E MDB. Que hoje é MDB, né? Era PMDB na época. Não, era MDB. Era MDB. Depois mudou para PMDB, agora voltou para MDB. Eita, vamos lá. E uma coisa que me parece, me parece, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Que antigamente, as questões ideológicas e os partidos tinham mais coerência. Então, assim, os partidos mais de esquerda, que era lá o PT, o PSOL... Se alinhava ao PMDB. E os mais de direita, centro-direita, a Arena. Hoje em dia, deu uma misturada, uma bagunçada? Na realidade, o que precisa na democracia tem que ter essa mistura.
E o que precisa é que a política, os políticos se respeitem um ao outro. Não posso tratar o cara da esquerda, o cara da direita, ou o cara do centro diferentemente. Tem que ter respeito. Ele é político tão quanto eu, e assim, a mesma coisa dele. Eu sou político tão quanto ele. Quer dizer, não muda nada. Então, hoje, as tendências, no Brasil especialmente, nós estamos numa radicalização que é ruim porque eu tenho que respeitar os outros, mas uma radicalização com muitas mentiras, com muitos fake news aí. Isso é ruim demais para o país. Não tem seriedade. Eu pego alguns políticos que é falta de seriedade, leva de qualquer jeito. Isso elege sempre, às vezes Sim. está sempre aí, mas não tem seriedade. Você vai conversar com ele, não tem conteúdo, não se importa com a sua vida. E nós temos que importar com a vida dos outros. E não dá para se importar se você não tiver interesse de estudar sobre o ser humano, sobre a vida do outro. Claro. Você tem que ser a beleza da vida é quando eu me importo com você. Você fica feliz, ó, o cara tem uma preocupação comigo. Posso não ser simpático, posso não ser bonito, não ser agradável, mas me importar com a vida da pessoa. Isso é o suficiente para que haja, evidentemente, uma reciprocidade entre você e eu, quem está oferecendo e quem está recebendo. Cícero, eu me lembro de te ouvir falar algumas vezes sobre a importância da oposição, né? Que o governo é fraco se ele tem uma oposição fraca. Quando que a gente perdeu uma mão que a oposição não é mais uma oposição, é realmente uma guerra ideológica, né? Isso é ruim. Isso é ruim. Todo governante executivo tem que ter oposição. Obrigatoriamente tem que ter oposição. Claro, com oposição que construa, que traga elementos novos. A discussão na política não é discutir para xingar o outro nem nada. É ver se eu trago elementos novos, se a minha ideia é capaz de deixar algum legado para a sociedade. Não porque eu quero, mas pelo meu conteúdo, por aquilo que eu adquiro na cultura, de uma educação bem sólida. Você vai deixar um legado para alguém, mas você tem que discutir ideias, não pessoas. E falando em discutir ideias, os processos políticos, como os processos eleitorais, né, como são hoje. Hoje se discute muito política não no tete-a-tete e não em reuniões, se discute muito políticas nas mídias sociais. E as pessoas nas mídias sociais elas estão escondidas atrás de um computador e de um celular. Aliás, sempre critiquei isso. Acho que você usou a minha expressão, né? Você não pode. Era televisão, rádio, antigamente também tinha algumas pessoas políticas que conversavam com a dona de casa pelo rádio, televisão, conversava só através da mídia. Quando chegava no tete-a-tete, não tinha conteúdo. Falando nisso, tem uma curiosidade, Cícero. Você conhece bem a história de Ribeirão Preto e a história política de Ribeirão Preto? A que se deve a gente ter tantas autoridades políticas, vereadores e até prefeitos, que vieram da comunicação, do rádio e da TV? Porque exatamente são esses veículos que propiciam eu entrar na casa da pessoa. Eu entro na casa da pessoa, hoje não, que o rádio não está tão forte assim, mas antigamente, você chegava numa casa, você ia um comunicador lá no centro da cidade, e a mulher, 10, 12 quilômetros, ele falava bom dia, ela respondia bom dia, como se estivesse presente. Conversava, dialogava. Quando essa pessoa chegava na casa para visitar, achava que era um santo, porque quando o cara está sozinho no microfone, ele fala o que ele quer. Quer dizer, ele, evidentemente, que nunca vai falar mal dele mesmo, vai sempre se endeusar. E quando a pessoa chegava, falava, mas não era daquilo. O conteúdo era muito ruim. E é engraçado que hoje em dia os jovens devem achar um absurdo a gente dizer que as pessoas davam boa noite para o William Bonner quando o William Bonner dava boa noite. Sim, isso era normal. Era normal. Você vê que até a Globo perdeu a força também. Sim. O Jornal Nacional era... Você passava na rua, você escutava o chamado... Sim. A chamada do Jornal Nacional. Hoje em dia as coisas mudaram muito. Tem muitas opções. Ô, Cícero, já que tudo mudou, os jovens mudaram, a educação, a maneira de fazer política, fazer o bem para as pessoas ou pensar em projetos que beneficiem principalmente os mais necessitados. Mudou também a maneira de fazer isso? Hoje não há preocupação. Eu vejo hoje que ninguém tem preocupação. Eu sou evangélico,
fico orgulhoso de ser evangélico. Eu não nasci evangélico, mas Deus, desde pequenininho, me levou para conhecer a igreja evangélica, ler a Bíblia, ter um conhecimento que é muito importante. Você ter um conhecimento, mesmo que não seja grande, mas você tem que ter um conhecimento. Até nas igrejas perdeu-se essas condições. Os pastores fazem política, política de interesse pessoal. Claro que tem as exceções, belíssimas exceções. Eu vou aqui, não vamos generalizar todos. Sim. Tem belíssimas exceções mesmo, pastores excelentes, né? Mas tinha um outro que se firma no braço dele, não na força de Deus. E aí tem tudo para dar errado, né? As pessoas sempre tropeçam no próprio entendimento. Sempre dá errado. E Cícero tocou num ponto interessante. Das últimas eleições, a gente percebeu o quanto... Porque uma coisa era, como igreja é uma reunião de pessoas, é uma assembleia, né, um grupo de pessoas, quando um político está em campanha, ele buscar apoio ou buscar uma oportunidade de se apresentar para esse grupo de pessoas, até aí tudo bem. Claro. Agora, ver igrejas tomando partido, isso é um pouco preocupante, não? Isso me deixou triste. Me deixou triste. Um momento da nossa vida política, quando a igreja toma partido. A igreja não tem que tomar partido. A igreja tem que ser preparada para viver no mundo político também. Deve ser preparada. Evidentemente que o cristão não deve ficar alheio, tem que participar. Só que a igreja tem os objetivos dela, não é o objetivo da política. E ela tem que focar energia e tempo nisso, né? Nos objetivos dela, não no objetivo da igreja. E, Cícero, dentro ainda da sua história, da sua trajetória na política, tem ali momentos onde você não era apenas vereador, você tinha uma outra posição que era o presidente da Câmara. Qual que é a grande diferença do homem público, do político, quando ele assume a presidência de uma Câmara como a Câmara de uma cidade de Ribeirão Preto, tão grande? Depende muito da pessoa. Se a pessoa é preparada para exercer a presidência do legislativo, prefeito, você precisa estar preparado. Porque a pessoa despreparada é uma tragédia. É uma tragédia. Ninguém entende ninguém, é uma bagunça total. O presidente de algum poder, ele tem que ser bem eclético, né? E outra coisa, respeitar todo mundo. Ele não é presidente do grupo que gosta dele, ele é presidente de todos. Ele tem que fazer para um, fazer para todos iguais. Dar a oportunidade da população participar, estar presente. Não sei como anda hoje, mas se lembra que, quando na minha presidência na Câmara, eu tinha lotado o prédio da Câmara o dia inteirinho de participações, de pessoas que queriam participar da política. E tem muita gente que quer. Evidentemente que não são chamados para tal. E, Cícero, entrando agora em uns assuntos um pouco mais quentes, um pouco mais polêmicos, né? Eu me lembro de ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, mas eu queria entender melhor. Eu lembro de você falar sobre o político está ali na presidência da Câmara, ele tem que estar preparado para isso, mas as pessoas sempre questionaram a questão de número de vereadores e a questão do vereador votar o próprio salário, ou um vereador ganhar bem. E eu me lembro de você explicar que que o político tem que ganhar bem mesmo, porque isso praticamente inibe a corrupção. Sua opinião sobre o salário dos políticos e quantidade de vereadores em Ribeirão? Bom, primeiro é o seguinte, a quantidade não é a qualidade, evidentemente. Só que quando você está num grupo político, por exemplo, presidente da Câmara, você tem que aliar duas coisas, a sua vontade e a vontade do grupo. Tá certo? Isso é coisa. O número de vereadores em Ribeirão Preto hoje eu acho que está ótimo. Não pode ser menor, nem pode ser maior também. Eu acho que está ótimo. Varia sempre de 19 a 21, 22, que é o que tem hoje. Quanto ao salário, a única coisa que está errada é o seguinte, é você votar o próprio salário. Tem prefeitos que não se dão um aumento, prejudica o funcionalismo porque o funcionário está vinculado ao teto do prefeito. Aí eu fico perguntando, será que o prefeito não precisa de salário? Porque se ele fica o dia inteiro trabalhando para a população, então isso é como um debate. Tá certo? Você precisa do seu salário para sobreviver como outro qualquer. Se é muito ou se é pouco, isso é uma outra discussão. Não me interessa, mas eu acho que você precisa do salário.
e um salário digno de ser um vereador de Ribeirão Preto, por exemplo, ou de outra cidade. Agora, qual é a regra? A regra é que você vota. Está errado. Isso eu podia ter deixado. Aliás, é uma das teses que eu defendo, é que tinha que ser vinculado ao Supremo Tribunal Federal, o deputado ganhar tanto, depois você ganhar tanto, assim. Não precisava votar todo de 4 em 4 anos ou de 8 em 8. Depende do freguês, depende do prefeito de plantão. Hoje eu não quero. E eu fico com medo com a história quando eu não quero salário. Eu fico com medo porque deve ter outras vantagens, porque não é possível que a pessoa não goste de salário. Então, candidatos que abrem mão do próprio salário como argumento de campanha te assusta também. Me assustei muito. Por que eu quero? Você acha que a pessoa... Você conhece as pessoas. Você acha que ele se doa mesmo para outra pessoa? Eu gostaria de ver o patrimônio dessa pessoa. O meu é livre. O meu, aliás, foi vasculhado, tudo, não encontraram nada, um centavo a mais, nem nada. Aliás, eu tenho um atestado de idoneidade. Tá? Idoneidade porque não tem um bem meu fora da estrutura. Quer dizer, também não tem tanto bem. Tem a casa para morar no nome dos meus filhos, tá? Então, o que acontece? Quando o cara abandona tudo isso, não é porque ele gosta de você, porque tem outros interesses. Não adianta a gente falar que não. É mentira falar que você não tem interesse de ser prefeito da cidade. Tem que ter o salário. O trabalhador é digno do seu salário. Claro, né? Isso é bíblico. E, Cícero, já que você passou por esse assunto, a gente vai chegar mais se aprofundando nele, você foi eleito 10 vezes, são 10 mandatos? Não são 10 mandatos, porque eu tive 2, fui 9 vezes, porque eu tive 2 de 6 anos. São 40 anos, mas são 2 de 6 anos. 40 anos de cargo eletivo. Mais 2 de 6 anos. 2 de 6 anos. Então, foi 9 vezes. 9 mandatos. 9 mandatos. E no último mandato, a gente teve um fato de conhecimento nacional em Ribeirão Preto, que foi a Servandígia. Me conta um pouco como que foi isso e como você viu essa situação. Bom, na realidade, nós não tínhamos conhecimento de nada, nenhum vereador tinha. Se outros tinham, é outra história. Claro que, mas nós não tínhamos conhecimento de nada. Qual era o nosso erro, a nossa irregularidade? Era indicar pessoas para trabalhar na Coderp. Pessoas que trabalhavam, que recebiam seu salário, que não tinha nenhuma participação do político, de todos, sem nenhuma exceção. Aqui eu defendo todos os vereadores, que não tinha nenhuma exceção que pegasse dinheiro do funcionário que estava na Coderp. Principalmente que era 1.000 e poucos reais por mês. Todo mundo trabalhava, funcionava. Eu acho que foi mais uma questão de momento. A época estava precisando de operações, tinha Lava Jato, operação no spoof, operação não sei o quê, operação naquele quê. E, infelizmente, alguns homens públicos gostam também de aparecer. Os holofotes... Essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que também é um pouco polêmica. De uns tempos para cá, vamos colocar 5, 10 anos para cá, me parece que, isso, óbvio, não estou generalizando, porque eu conheço pessoas dessa área de boa índole, os holofotes, eles deram luz à vaidade de muitas pessoas no judiciário, e isso influenciou muito a política? Primeiro, nós temos que louvar o judiciário. Isso eu não dou de maneira geral. O judiciário tem que existir, concordo. Tem pessoas excelentes no judiciário. Sim, concordo. Tem as exceções, evidentemente. Em todo lugar. Em todo lugar tem as exceções. Então, essas exceções que às vezes denigram a imagem, mas o judiciário é perfeito no seu julgamento, porque se você não é bem julgado em primeira instância, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta em tese, né? Na realidade, nós não temos 4 instâncias, mas temos o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você vai até a instância. Só que hoje, infelizmente, as pessoas são condenadas antes de ser julgadas pelo judiciário. São condenadas a pessoa que acusa, joga na mídia, para poder denegrir a imagem. Quer dizer, isso é falta de postura, né? Você tocou num assunto interessante, né? Que antes de ser julgado pelos tribunais ou pelas instâncias, né, que cabem a essa ação, as pessoas são julgadas no tribunal das mídias sociais, no tribunal popular, né? E isso faz com que as pessoas sejam prejudicadas, inclusive condenadas, antes mesmo de... Antes do tempo. Antes do tempo você é condenado, muitas vezes absolvido. É uma miscelândia. Quer dizer, na realidade, falta um pouco mais de seriedade nesse aspecto.
Não é só comigo, não, com qualquer pessoa, tem que ter mais seriedade. Não pode ser uma acusação raivosa em cima da pessoa, não é isso. Eu acho que a pessoa tem que entrar para ver, Fatos. quer que se tenha que absolver ou de condenar, ver o homem sempre humanamente. E, Cícero, a gente já quase saindo desse assunto, mas ainda pegando alguns ganchos desse assunto, na Sevandija, então, você disse que você vê essa situação como um movimento de operações que acontecia, então você não acha que foi um movimento político? Então, teve política Uma também, estratégia? teve política. Ou alguns políticos se aproveitaram do momento para fazer política, né? Eu não vou dizer aonde, mas por aí, as pessoas eram vilipendiadas para enaltecer aquele que era candidato. Quer dizer, não dá para trabalhar desse jeito, né? Quer dizer, as pessoas que atacam as outras, significa que ela não tem conhecimento, não tem conteúdo, ela precisa atacar. Ao invés dela falar do que ela pode fazer, do conteúdo dela, é mais fácil atacar a outra pessoa, para desqualificar a outra pessoa. E aí quando você aponta um dedo para outra, tem uns 3 apontando para você. Sempre assim, né? Sim. E, Cícero, como você se viu nessa situação e no pós-Sevandija, né? Porque você recebeu uma quantidade de votos, não sei se era o suficiente para se A eleger. minha expectativa não sei se dava para se Também. eleger, eu não me lembro. Mas a minha perspectiva, não dava para se eleger, senão teria sido o primeiro. Sim. Eu fui o primeiro suplente. A minha perspectiva de voto na eleição de 2018 era de 6.000 votos. Era a minha expectativa. Eu tive 2, massacrado todo dia, falando, sem conhecimento, as pessoas falavam de você. Nem por isso eu fiquei chateado, nem nada, porque você tem que ter misericórdia dessas pessoas. É isso, é nesse assunto que eu queria, porque eu imagino que houveram muitas acusações, muitos apontar de dedos, muitos julgamentos, e algumas pessoas que talvez estavam próximas e procuraram se distanciar. Tem perdão liberado para essas pessoas? Olha, com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, com minha vida de igreja, sempre foi assim. Não mudou nada. Às vezes, algumas pessoas te decepcionam, mas você sabe da passagem bíblica dos 10 leprosos, né? Jesus Cristo curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Mutatis mutandis, guardada devidas proporções. A pessoa tem amigo porque tem interesse. Se não tiver interesse, ele não tem amigo. Eu tenho uma pessoa, amiga minha, essa é amiga, que ficou o tempo inteiro comigo, etc. Ela me conta a história. Ele estava no Rio de Janeiro, atravessando a rua com o presidente do Banco do Brasil, na época. E ele falou para o doutor Nestor, era Nestor na época. Isso é muito que eles falaram, não, isso aqui são amigos do Cargos. Eles não são amigos meu. Eu sou amigo do Cargos. Então, são aquelas pessoas que são amigas do que você pode oferecer para ela. Não é teu amigo, é diferente. E, Cícero, isso fez você enxergar o processo político agora, depois pós-Sevandija, enxerga de uma forma diferente? Faria diferente hoje algumas coisas? Eu não faria nada diferente. Talvez eu esteja até melhor para servir as pessoas. Eu acho que eu estou bem melhor, estou bem, digamos assim, com vontade, com a faca nos dentes, digamos assim, em bom sentido, para servir, para continuar fazendo política. A política é uma paixão minha que nasceu comigo. Então, do jeito que ela veio, só Deus pode tirar. Político nenhum mata outro político. Nem poder nenhum mata outro poder. Quem tira você da vida pública é só Deus. E, Cícero, passando já esse panorama sobre, né, a Sevandija, sobre a política em Ribeirão, mas ainda continuando sobre Ribeirão Preto, na sua opinião, o que falta? Porque Ribeirão Preto já se aponta aí como já há muito tempo, como uma das principais economias do Brasil. Dizem que é a capital do interior, né, uma das cidades do interior. Do interior do Brasil. Do interior do Brasil. É a 4ª ou a 5ª praça econômica mais movimentada do país. E isso faz com que a gente se destaque em várias áreas, no agronegócio, a questão de serviços, economia, mas a gente ainda tem muitas coisas que precisam melhorar. Talvez entre elas a saúde
E a educação Sim. e E o atendimento público da maneira em geral. segurança pública, atendimento do serviço público. Público da maneira em geral. Primeiro, eu gostaria de destacar o seguinte: Ribeirão Preto é uma cidade que, quando o país inteirinho quebrado, nós não vamos ter as migalhas. Nós vamos ter as migalhas em Ribeirão Preto, é uma cidade diferenciada. É uma cidade que tem tratamento de esgoto, é uma cidade bonita, é uma cidade onde as pessoas têm alegria de viver. Quer dizer, então eu gosto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, para mim, soa bem, é uma música suave e doce que vem ao meu coração quando fala de Ribeirão Preto. Respeitado o agronegócio, que nós precisamos do agronegócio para produzir alimento nas mesas do servidor, para gerar emprego das pessoas, gerar emprego, a maneira em geral, o capital que investe em Ribeirão Preto serve para todos nós, que às vezes as pessoas ficam dizendo, não, mas aquele lá não podia ser assim, é muito rico. Isso é bíblico também. Pobre sempre tereis convosco e rico também. Nós precisamos saber viver e viver bem aí. Então, Ribeirão Preto é uma cidade que, para mim, é o concurso, não tem outra. E eu não sou de Ribeirão Preto, sou nordestino. Mas eu amo Ribeirão Preto. E é o que você perguntou na consequência. Eu falei, a gente está falando da economia, mas eu falei assim que tem algumas outras áreas que precisam melhorar. Sim, segurança pública, por exemplo. A segurança pública, ela é de responsabilidade do governo e do Estado, mas o que um legislador e o que um governo municipal pode fazer pela segurança da cidade? Cobrar dos governantes. Você tem que cobrar. O vereador está lá para cobrar. Não é para brigar com o prefeito. Eu não estou brigando com o prefeito quando eu vou discutir com ele. Mas eu preciso discutir. Eu não posso votar sem discutir. Não significa que eu vou votar contra a matéria dele. Mas eu vou discutir. A matéria precisa ser discutida. Alguém precisa saber qual é a minha posição, como que eu voto, para saber quem sou eu. Não posso enganar. Olha, o Cícero é daquele jeito. Não adianta saber que é diferente. E eu acho que eu não deixo dúvida para ninguém. Eu sou desse jeito. Sim. Bom, falamos de segurança, a saúde também é uma questão, porque a saúde ela é responsabilidade do governo federal. Mas a saúde tem uma parte do município e a parte do governo federal. A saúde em Ribeirão Preto não é tão ruim. O problema ainda em Ribeirão Preto, falta uma gestão melhor para a saúde. A gestão é que você tem médicos, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, excelentes, pessoas super capacitadas na saúde. Às vezes, você vai no consultório que você paga ou do convênio, espera 2, 3 horas. Às vezes, a pessoa vai no posto e não quer esperar meia hora. Quer dizer, então, a gestão que é ruim. Por exemplo, um posto de saúde, você tinha que ter uma sala melhor para receber. Não é aquele povão não é animal para ficar todo mundo junto, um atrás do outro, um olhando as costas do outro. Tem que ter uma sala melhor, um negócio melhor, fazer um funcionamento, o cara sentir prazer também de cuidar. Eu estou cuidando da minha saúde, é diferente. Então, eu louvo os profissionais da saúde, mas da educação também. O problema é a gestão é muito ruim. E, Cícero, você tocou num assunto que também é interessante, que é os profissionais, os servidores públicos da área da saúde, da área da educação, no geral, eles não são mal remunerados em Ribeirão Preto, tanto é que as pessoas, tenho amigas que se formaram em pedagogia, passaram ali num concurso do estadual, mas o sonho delas era passar num concurso de educação municipal. Já foi melhor, hoje piorou muito já a educação, já começaram a degringolar. Desculpa a expressão, meter a mão no salário do servidor. Como que eu quero uma educação boa se eu não pago ao servidor, ao professor? O professor tem que ser tratado com carinho, com muito amor e salário, porque ele não vive só de amor, não é só de carinho, ele vive de salário também, ele tem os filhos para cuidar, tem a casa para cuidar. Então, o professor ele tem que ser extremamente cuidado. Eu não posso ficar exigindo só do professor. O que faz muitos governantes é exigir. Eu tenho que fazer a hora extra, né, digamos, entre aspas, porque o pessoal não entende, mas é o TDC, até 8h30 da noite, quando o cara trabalhou o dia inteirinho. Isso é um desrespeito. Não dá para fazer isso. Tem que respeitar, professor. Tem que respeitar o pessoal da saúde, que está lá se matando, desculpa a expressão, para atender bem as pessoas. Tem as exceções, claro, mas a gente não pode governar com exceção. Tem que governar com o grupo que faz Ribeirão Preto ser diferenciada, tanto na saúde como na educação. E, Cícero, ainda tratando de educação,
o que rege, né, esses direitos e os benefícios e até um plano de carreira dos professores na educação municipal é o Estatuto do Professor. Servidor, nós criamos o estatuto, eu sou um dos que criaram o estatuto, se não o principal, em 1988, junto com as professoras da rede e tal, e nós fizemos um estatuto diferenciado. O estatuto para o professor ser diferenciado, ser tratado como ele merece. Então, o salário dele não é muito, o salário dele é digno. É um salário digno de ser professor. Hoje ninguém quer ser professor. Ah, você é professor, reduzir a segunda categoria. Não, nós temos que ser professor e altaneiramente seguindo como professor. Eu sou professor e gosto de ser professor. E eu já vi essa paixão em Ribeirão Preto, de pessoas desejando muito ser professor da rede municipal, e parece que hoje o interesse não está tão Ainda grande. tem interesse, mas tinha mais. Olha, nenhum professor vai dar aula se não tiver vocação. Tem uma ou outra exceção, mas mesmo assim tem a vocação. Ninguém vai dar aula se não tiver vocação. Tem alguma coisa voltada para a vocação. Tem um ou outro desligado? Tem. Mas a maioria gosta de dar aula, gosta do aluno, gosta de ver as suas ideias materializadas no seu aluno. Cícero, a gente fala um pouco da sua história, sua trajetória, falamos bastante de política, e tem gente que só te conhece da política, de te ver no jornal, de te ver na Câmara, de te ver participando de algum programa, mas a gente queria aproveitar esse bate-papo aqui para conhecer histórias e curiosidades de um Cícero que as pessoas não estão acostumadas a ver. O que o Cícero faz, gosta de fazer, quando não está trabalhando em projetos culturais, em projetos educacionais? O que você gosta de ler, de assistir, para onde gosta de viajar? Eu gosto de ler livros. Gosto de ler livros. E a minha viagem é Nordeste, né? Eu vou, sempre brinco que eu vou comer calango no Nordeste. Gosta de viajar por lá? Gosto de viajar a Recife, principalmente, o pessoal lá na minha região, de vez em quando eu volto. Às vezes ajudo até umas pessoas lá também. Tem uma série de coisas que a gente faz. E quando o Cícero liga o rádio do carro ou liga um rádio de casa, gosta de ouvir o quê? Música. Geral. Genérico. Claro, tem umas que são horríveis, né? Eu não escuto ver a letra hoje, mas eu gosto de música. Uma belíssima melodia, né? Uma canção suave e doce, sonará no seu coração. Tocará, né? Sonará, eu estou usando um termo italiano, né? Sonará no seu coração, quer dizer, você tem que ouvir umas belíssimas canções. E o que o Cícero gosta de comer? Tudo. Nordestino não tem escolha. Nordestino, ele nasce comendo imbira. O que é imbira? Imbira é um tipo de uma vegetação cheia de espinho, que você arranca e tem um negocinho mole onde você arrancou, você come aquilo porque você não tem comida. Então você aprende a comer. E o cara fala assim, eu não quero isso. Até na minha casa eu falo muitas vezes com a minha mulher, diz assim, mas aqui com carne, com tudo isso, o pessoal ainda reclama. Imagina no Nordeste, mas nós não estamos no Nordeste. Mas a gente tem que pensar também. Não no Nordeste, lá no Nordeste, mas no Nordeste aqui em Ribeirão Preto. Tem muita gente aqui, graças a Deus, hoje são menos. Sim. Mas já... Tem gente com muita necessidade. É isso. Cícero, quando você olha para... A gente contou, né, da sua história, da sua trajetória um pouquinho, que a história é grande, mas quando você olha para a sua vida, de quando você saiu lá do Nordeste, das suas primeiras lembranças como criança lá, para o que você conquistou, para os filhos formados, bem encaminhados, uma história de ajudar muitas pessoas, como que você olha para a sua trajetória? Tem um olhar de gratidão, de assim, até que Deus me ajudou, obrigado pelo que eu conquistei? Não é até aqui, não. Deus sempre ajuda. Nos momentos de maior dificuldade, Deus fala com você. Dificuldade que você possa ter, você fala assim, Deus, Ele está falando contigo. Você não é capaz de entender, de ouvir a voz dele. E eu já tive a oportunidade de ouvir muitas vezes. Então, a minha vida é uma vida de agradecimento diário. Eu fico olhando para mim e falo assim, ainda bem que existe um Deus que cuida da gente, transforma a gente, muda o coração, muda a maneira de viver, de enxergar o mundo, de ser mais gente, né? E, Cícero, você me lembrou de uma coisa que, inclusive, a gente estava conversando ontem, a gente gravou um podcast aqui ontem,
e esse assunto foi levantado, né? As pessoas costumam buscar enxergar Deus nas coisas extraordinárias e esquecem que tem Deus nos pequenos detalhes da No vida, né? dia a dia, quando você que é temente a Deus, que é cristão, quem é cristão é aquele que segue Cristo, e para seguir Cristo tem que estar atrás dele no momento da cruz. Não basta eu só enxergar o Cristo, ele sofrendo. Eu tenho que estar atrás dele, no momento que ele está sendo crucificado. Eles, no dia a dia, eles são abençoados, minuto a minuto, com a própria vida, com a família, com a alegria de viver, com a paz que Deus te dá no coração. Imagine eu, um cidadão bem cascudo, desculpa a expressão, se não tivesse a paz de Deus no coração, como eu viveria? E E a paz, eu amargurado. vivo feliz da vida sem ter mágoa no coração nem nada. E pensando em não ter mágoas no coração e pensando no futuro, o que você pensa com que ocupar o seu tempo hoje em dia? Hoje eu já ocupo bem o meu tempo. Eu trabalho praticamente o dia todo, atendendo pessoas. Eu vou pela manhã no centro professorado municipal, onde a gente tem um trabalho lá com os professores. Eu, lá na igreja, estou montando um projeto para esse ano para cuidar dos adolescentes, projeto de leitura e de aula de matemática aos sábados, para ver a dificuldade que as criançadinhas têm. Por que isso? Porque os pais não têm condições de observar, de aquilatar o que é necessário para os seus filhos. Então, você tem que oferecer. Todo mundo na educação fala assim, matemática e português é horrível o Brasil. Por quê? Porque não dá chance para o menino não é cobrado. Então, nós estamos fazendo aos sábados, vamos começar a fazer a partir de fevereiro agora um grupo na Igreja Presbiteriana do Ipiranga, exatamente para isso. Oferecer livros para esses meninos ler pelo menos um livro por mês. Durante o ano, pelo menos 12 livros. Isso é excelente, os livros já têm. E dar aula de matemática. Eu não entendi a potenciação. Vamos estudar, vamos fazer isso com calma, com carinho, sem pretensão, oferecendo para os moleques oportunidade. Ou seja, sempre buscando um jeitinho de trabalhar. Senão não existe, você não existe para você. Você fica na tua casa sentado lá, para quê? Para morrer? Você não nasceu para ficar sentado na tua casa, você que está me ouvindo aí. Você não nasceu para ficar sentado, você nasceu para ser útil. Você não nasceu para ficar bebendo cerveja para isso. Você pode beber, mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser útil na vida de outras pessoas. Quando não tiver as pessoas da tua casa, da tua mulher, de teus filhos, dos teus entes queridos. E, Cícero, dentro desse seu projeto, você tocou sobre a questão da literatura e me lembrou de uma coisa. Eu sei que você tem uma grande participação, não só na criação, talvez, na concepção, mas em ferramentas que potencializaram um projeto grandioso em Ribeirão Preto, que é a Feira do Livro, né? Eu não sei qual foi a sua participação na concepção da feira, mas eu sei que teve uma época que surgiu o Cheque Livro, né? Que os alunos da escola municipal... Eu passei um bom dinheiro da Câmara por comprar o Cheque Livre para as crianças. Conta essa história para a gente. Na realidade é o seguinte, havia o Cheque Livre, a Feira do Livro, eu estou desde o início trabalhando junto com eles, com algumas pessoas, Ribeirão Preto, do mundo da cultura, e evidentemente faltava dinheiro, faltava para comprar. Então, não era meu dinheiro, mas era repasse da Câmara que eu repassei para comprar livro para as crianças. E aí esse dinheiro ia para a educação, comprava o livro e oferecia o livro para as crianças. E desse jeito a feira tinha uma entrada meio que garantida de recursos. Você mantinha também a feira. E qual que é o benefício? O aluno levava um livro para casa. O benefício é enorme, você levar um livro para casa. Você imagine hoje, nesse mundo pecaminoso, ruim, horrível que a gente vive, se não fosse o livro. Primeiro, se não fosse Deus na vida da pessoa, mas o livro é interessante, te abre a mente, te dá uma outra condição de vida, de compreender a vida. A vida não é aquela brutalidade. E tem muita gente também que estudou um pouco, mas é bruto. Essa já é a segunda parte, que falta Deus no coração. Aí fica difícil. Não, sem Deus no coração não dá. Não dá. Sem educação e sem cultura também não dá. Não dá. E, Cícero, a gente está quase chegando a 1 hora de bate-papo aqui. E uma pergunta que, assim, eu não consigo encerrar esse nosso bate-papo sem fazer as pessoas que já estão olhando para esse processo eleitoral que está por vir e ficam pensando assim, nossa, quem que pode ser o meu representante? Pessoas que estão aí perdidas, assim, não conseguem ver perspectiva em nenhum outro candidato. É possível que essas pessoas tenham o Cícero como um candidato? Olha,
Hoje nós estamos voltando para a política, né? Então, quando volta para a política, você está envolvido com tudo. Então existe essa possibilidade. Estou envolvido. Maravilhosa resposta, maravilhosa resposta. Cícero, dentre tantas as coisas que a gente conseguiu conquistar aqui como produtora, em nenhuma delas assim a gente conquista sem um olhar de gratidão. Acho que é fé para poder conquistar e gratidão depois de ter conquistado. E a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que colaboram com o nosso processo, com a nossa educação. Eu quero te agradecer não só por aceitar o convite de vir aqui bater esse papo, e porque para nós é uma honra, um privilégio, mas obrigado por ser sempre um incentivador, e eu sou muito grato por poder ter ouvido você falar muitas vezes, e às vezes era uma conversa com outra pessoa, mas o conselho que você estava dando para outra pessoa servia para mim ali no momento. Obrigado. Eu não tenho que agradecer. Essa é uma obrigação nossa no mundo, ser elemento multiplicador na vida do outro, em todos os sentidos. Eu não posso ser pedra de tropeço, eu preciso ser luz, preciso ser um norte firme, que as pessoas olhem e tenham condições de enxergar algum conteúdo. Perfeito. Gente, vocês acabaram de ouvir alguém apaixonado por educação, alguém apaixonado pela política, pela vida pública, que faz bem para as outras pessoas, e alguém que deixou aqui entender que pode ser uma possibilidade de nos representar aqui em Ribeirão Preto. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.